nome de Jesus para falar aos nossos corações nessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É uma alegria estarmos aqui, não da forma que gostaríamos de ver a igreja repleta, estar junto com os irmãos, mas esse é o momento que estamos vivenciando e glória a Deus por esse momento também. Temos que aprender a sermos gratos ao Senhor em todo o tempo. Culto de missões. Nós vamos falar um pouco acerca do chamado à obra missionária. Eu gostaria de convidar você que abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo por número 10. Capítulo por número 10, o versículo a partir do 13. Vamos fazer menção nesta noite deste texto, que vai nos dizer assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: quão formosos são os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Versículo 17 diz-nos assim: portanto a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Pois bem, irmãos, o termo missão, ele só veio chamar a atenção da igreja cristã a partir do século XVI, quando a reforma protestante, no período da reforma protestante, começou-se a investir na evangelização mundial. Esse nome missões, que vem do significado mito, que quer dizer enviar, e no Novo Testamento apostelo, que tem esse significado de incumbência, de envio, de encargo, ele é destinado a toda a igreja. Eu quero começar esta mensagem, essa breve mensagem, dizendo que a obra missionária ela não se restringe a um chamado particular, específico, a somente algumas pessoas. Há quem pense que a obra missionária ela é restrita. Obrigado. Há quem pense que a obra missionária ela é restrita individualmente, trata-se de um chamado individual ou particular. Mas a grande verdade apresentada nas Sagradas Escrituras é que é um chamado coletivo, um chamado a toda a igreja. Uma vez que eu entendo que eu faço parte desta missão, e de que forma? Nós sabemos que a grande missão, ela pertence a Deus. E que missão é esta? A missão do resgate. A missão de resgatar o homem do pecado após a sua queda e trazê-lo de volta para si. Essa é a grande missão. É a grande missão a qual Deus conta comigo e com você para fazer parte dela. O texto em que nós lemos, a Epístola aos Romanos, eu gosto muito dela, eu acho ela fantástica, porque ela é uma das mais longas e talvez a mais sistemática escrita por Paulo,
onde nela ele vem tratando de uma forma muito sucinta o plano da salvação, da condenação à justificação, da justificação à santificação e da santificação à glorificação. E a igreja, nós entendemos que ela existe para anunciar a história de Cristo. Logo, a história da igreja deve ser a continuidade da história de Cristo. Para isso nós estamos aqui, para dar continuidade ao legado que o Senhor Jesus nos deixou, dar continuidade ao seu ministério terreno, que foi o resgate do homem perdido. Esta é a grande missão de Deus, a qual Ele, por infinita graça, bondade e misericórdia, contou comigo e com você para fazer parte disso. Por isso que antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Entenda que não se trata de um convite. Jesus não está dizendo: olha, quem quiser, venha e pregue a toda criatura. Não se trata de uma orientação ou um conselho. Se trata de uma ordem explícita. Está no imperativo, ide, ou seja, uma ordem: vai. Vá e pregue o evangelho, pregue a minha palavra. E quando diz que é a toda criatura, e aí vai depois disseminar as localidades de Jerusalém, a Samaria, a Judéia, por todos os confins da terra, isso quer nos dizer que a obra missionária ela não se restringe somente a um espaço geográfico. Como o presbítero Vitor disse aqui, muitos têm a obra missionária transcultural. Nós vivenciamos missões, nós vemos isso de perto, como algo desnecessário. Muitas pessoas desinformadas, desentendidas do assunto dizem: mas para que ir para a África? Para que ir para um continente longe? Para que ir para a Europa? Para que ir para tantos lugares? Sendo que aqui tem o que se fazer. Só que eu quero que você entenda nessa noite que a priori da obra missionária não está ligado às obras, não está ligado somente à ação social, à ajuda, não. Tem a parte que as obras acompanham naturalmente, mas o foco central da obra missionária é o resgate do homem pecador, é a palavra de salvação. E quando se trata de palavra de redenção, de salvação, não importa a classe social, não importa o diploma que você carrega, a formação que você tem, essa palavra é para todos. Todos precisam de um Salvador. Por quê? Porque a Bíblia vai ser enfática em dizer que todos pecaram e todos foram destituídos, ou seja, separados da glória de Deus, da presença de Deus. Então, às vezes nós olhamos pessoas dizerem assim: vai fazer a obra missionária lá na Europa, aí é fácil. Quer dizer que o rico, aquele que tem mestrado, doutorado, aquele que é muito intelecto, ele não precisa de Deus? Somente o pobrezinho, somente o necessitado que precisa de Deus? Não. É um erro nós queremos dividir a obra missionária, a extensão da obra missionária, somente a isso, somente a quem é necessitado. Não, porque todos nós estamos em pé de igualdade, todos nós estamos necessitados de Deus. A humanidade precisa de Deus. Então, independente do espaço geográfico, a obra missionária ela existe porque ela é continuação da obra de Cristo na terra. E ela precisa ser feita. E de que maneira? Conscientizando a nós a fazermos parte desta obra maravilhosa. Paulo ele percebe que os judeus eles rejeitaram a justiça do Senhor. E por conta disso, o texto que nós lemos, ele vai fazer uma sequência de perguntas retóricas que consiste na defesa contundente acerca da importância da obra missionária. Essas perguntas, elas não se referem somente a Israel. Elas se referem também a nós. Essas perguntas falam de uma realidade bem comum para qualquer pessoa.
desde o gentil aos judeus, é para todos. A sequência de perguntas, elas estão em ordem regressivas, que parte do efeito para a causa. Perceba que ele vai dizer: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão se nunca ouviram falar dele? É lógico, isso é uma coisa muito fácil de compreender e é uma coisa muito óbvia. Nós só podemos crer em alguém, acreditar em alguém de quem já ouvimos falar. Daquilo que nos é desconhecido, não temos como ter fé. Não temos como crer em algo que para nós é desconhecido. E aí, ele faz um link direto à citação do profeta Joel, que vai dizer na profecia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2,32. Como, pois, poderá crer aquele de quem nunca ouviram falar? E aí entra a nossa parte dentro desta missão. Porque a igreja ela não existe somente para o ajuntamento dos santos. A igreja ela não existe somente para a comunhão do corpo, mas ela também age como veículo de comunicação do evangelho. Aleluia. A igreja ela se divide pelo menos em duas esferas que eu gostaria de mencionar aqui. O templo físico, que é aqui onde nós estamos, chamado igreja, casa do Senhor, templo físico, que nós denominamos como organização. E o templo corpo, que somos nós, a igreja do Senhor, denominados o templo do Espírito Santo, organismo vivo. Nós somos a igreja, o organismo vivo, a qual o Senhor conta comigo e com você para dar continuidade a esta grande obra. A tarefa é simples, porque o homem pecou, se afastou, saiu da rota original, do plano original, saiu do caminho de salvação para a condenação. E agora esse homem ele precisa retornar para casa. Esse homem ele precisa voltar ao lar. E por isso eu preciso entender que aqui entra a minha parte como igreja. A mensagem que eu recebi, a mensagem de salvação que eu recebi, agora eu preciso compartilhar. Aleluia. Glórias a Deus. Então essa questão de que eu não tenho chamado para missões, eu não faço a obra missionária porque eu não tenho esse chamado, você não pode usar mais essa desculpa. Todos nós fomos chamados para esta missão. Talvez você não vai ter a disponibilidade de estar indo para o campo missionário, como foi já dito aqui. Existe a missão local, a missão transcultural. Talvez você não vai fazer parte do campo missionário em si, mas você é alguém que vai investir na obra missionária, orando, intercedendo, porque isso é o papel fundamental da igreja, e investindo na obra missionária. Porque não podemos falar de obra missionária sem falar de investimento. Parece até clichê, parece um assunto meio chato de se falar, mas nós sabemos que tudo depende, tudo demanda e gera custos. Nós não podemos enviar alguém para o campo e esquecer essa pessoa lá. Essa pessoa precisa de manutenção, precisa de recurso. Para qualquer obra que se abra, em qualquer lugar que seja, precisamos de recurso. E cabe à igreja se conscientizar. Nós gastamos muito mais com lanche todos os finais de semana. Existem já estudos comprovados, estatísticas que falam sobre isso, que gastamos muito mais com Coca-Cola, com pizza, com lanche, com fast food, do que investimos na obra missionária. E às vezes a gente pensa, não, mas para fazer eu preciso fazer coisas grandes. Mas às vezes se a gente fizer um pouquinho, mas cada um fizer a sua parte e se unir, a igreja ela prospera, ela avança, porque o dono da obra é o Senhor. É Ele quem vai enviar a provisão. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele que mantém a obra. Só que nós somos colaboradores. E
precisamos entender que precisamos acreditar nessa obra. Se eu não oro, se eu não invisto, se eu não participo da agência que existe na minha igreja, da secretaria de missões que a minha igreja desenvolveu, de um trabalho missionário que a minha igreja participa, de um projeto que seja missionário, eu demonstro que eu não acredito nesta palavra. Eu demonstro que eu não acredito que seja necessário a propagação do Evangelho. Porque a obra missionária se consiste somente nisso, em anunciar as boas novas de salvação. Cristo morreu por mim e por você. E Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E enquanto isso não acontece, a igreja, a função da igreja é essa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. É trazer pessoas das trevas, da escuridão, do engano para a luz. O Senhor, Ele vai requerer isso de nós. Após a ressurreição de Cristo, Ele aparece aos seus discípulos. E nesse momento, uns o adoram, outros duvidaram que fosse de fato Ele. E Ele vai dizer: me foi dado, ou me é dado todo o poder no céu e na terra. O pano de fundo dessa mensagem de Mateus 28:18 é: ide e fazei discípulos. Glórias a Jesus. Trata-se do maior missionário da história, Jesus, outorgando os seus discípulos a fazerem o mesmo. Eternamente. Vão e fazem novos discípulos. Você tem parte nisso. E Deus conta com você. Não pense você que Deus, Ele te deu um dom para ficar escondido na gaveta ou para ser usado somente nos dias de culto na sua igreja, não. O dom que Deus confiou à sua vida, seja ele qual for, é para contribuir com essa grande comissão, com essa grande obra que é a obra missionária. Aleluia. Igreja que não investe em missões, elas têm um sério problema, porque faz parte da continuidade da história de Cristo. Precisamos entender isso. Outra coisa que me chama a atenção, que não podemos deixar de ressaltar aqui, é a necessidade de entendermos que todos nós temos a nossa função dentro do corpo. Não sendo um melhor ou maior do que o outro, mas todos nós somos necessários para essa obra. E às vezes pesa um lado mais para um do que para o outro. Por quê? Porque tem gente que ao invés de estar pegando no arado, está soltando. E aí sobrecarrega outras pessoas, que nesse de um soltar, ele acaba se vendo na obrigação de pegar além daquilo que ele suporta carregar. Então nós precisamos entender que se cada um fizer a sua parte, se cada um ajudar um ao outro, nós avançamos. A obra de Deus, o nosso pastor, ele costuma sempre dizer isso, e eu peguei isso para mim. Eu acho isso fantástico e é a maior realidade. A obra de Deus, ela não se consiste em competição, e sim em colaboração. E a obra missionária, ela precisa disso, de ter esse coração, que quanto mais gente, melhor. Não tem competição, não tem posição, não, é quanto mais gente para trabalhar. Estamos aqui para servir o reino de Deus. Então nós contamos com você. O Senhor, Ele conta conosco. Ele conta com a sua igreja para dar continuidade. Como, pois, ouvirão, ou melhor, como, pois, crerão naqueles que nunca ouviram falar? Existem localidades que ainda o Evangelho não entrou. Nós estivemos no ano passado numa reserva indígena, uma aldeia dos índios Machacalis, lá no Vale do Jequitinhonha. E depois que nós fomos saber que essa reserva, ela não estava nem no mapa, era uma reserva fechada, e Deus que nos guardou mesmo de entrar e sair, porque eles podem dar cabo da vida de qualquer um, porque a gente sabe que os índios, eles não respondem civilmente como nós, e a FUNAI protege eles nessa parte. E nós entramos ali para fazer um trabalho missionário, e nós vimos a necessidade daquele povo. Pessoas que vivem como nômades, pessoas que vivem a sua cultura, obviamente, mas que nos assusta.
bem diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados. Todo mundo nu, correndo no meio da lama, aquela criançada, muita falta de higiene, muita falta de recurso, de saneamento básico. E a gente viu que há lugares onde há uma extrema necessidade do Evangelho entrar. Porque essas tribos, elas têm a sua cultura, elas adoram o seu Deus, como tantas outras religiões. E para eles, assim como é no islamismo, abandonar a sua crença, a sua fé, é algo que é muito desafiador, porque é como se eles fossem trair o seu povo, a sua origem. Então precisa mesmo de uma intervenção muito divina da parte do Senhor para que isso aconteça. E já aconteceu. Muitos aceitaram a Cristo, reconheceram o Senhor como Salvador, se converteram ao Evangelho, foram repudiados pela própria família. Alguns são expulsos até mesmo da sua localidade onde vivem, por ser considerados traidores. Mas nós louvamos ao Senhor porque a obra missionária foi feita, a semente foi plantada, foi semeada. E sabemos que quem dá o crescimento é Deus. Mas essa nossa parte nós não podemos negligenciar de fazer o ID. Você já ouviu falar na janela 10x40? Existem localidades onde o Evangelho ele é totalmente inaceito. Onde a palavra de Deus entra em pequenos fragmentos, versículos rasgados da Bíblia mesmo, escondidos e compartilhados uns com os outros. Porque se for pego lendo a palavra de Deus, é morto. E aí a gente às vezes se prende a questões tão pequenas. Eu sofro perseguição. Porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Porque o pastor não me deu oportunidade no culto, está de perseguição comigo. Isso não é perseguição. Isso está longe de ser. A perseguição, ela está implícita no que os grandes homens de Deus sofreram, que morreram como mártires, morreram defendendo a causa do Evangelho, mas não tinham medo da morte, porque sabiam para onde iriam. Certa feita, se não me engano, Pedro vai dizer isso. Quando Herodes está perseguindo ele vai dizer: pode um homem matar o meu corpo, mas todavia a minha alma está em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O missionário, o homem, a mulher que entende e tem plena convicção que foi salvo pela graça, e essa graça ela abrange a minha responsabilidade de compartilhar das boas novas. Eu recebi. Foi pela graça, mas não foi de graça. Custou alto preço de sangue. E não foi para ficar só comigo, não. Deus me alcançou pela graça dele e agora eu preciso levar essa palavra de graça, de salvação a outras vidas. O Senhor, Ele conta conosco. Não subestime a obra missionária, nem subjugue ela somente a determinadas localidades. Nós sabemos que o trabalho é distinto de localidade para localidade. Nós precisamos de ter esse cuidado ao adentrarmos em uma cultura, em um povo. Mas a priori da obra missionária é a mesma, a palavra de salvação e de vida eterna. Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. E Ele vai buscar um povo lavado e remido no teu sangue. E essa é a nossa parte quanto igreja. Compartilhar, levar, anunciar. E automaticamente indo as obras, elas vão nos acompanhando. Porque de certo que nós não vamos chegar para evangelizar alguém olhando a necessidade daquela pessoa. Vamos falar só: Jesus te ama, Deus te abençoe, e vamos virar as costas e ir embora. Não. Nós vamos levar o pão físico, o pão que vai alimentar o corpo físico dessa pessoa, mas precisamos estar munidos deste pão, desta palavra viva, que vai alimentar a sua alma, que vai transformar a sua vida.
Que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Que você possa entender que missão não se trata de um chamado individual, mas coletivo a toda a igreja. Não importa como você vai fazer, mas faça. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim: aonde há um coração com Cristo, um coração alcançado por Cristo, ali há um missionário. E aonde há um coração sem Cristo, ali há um campo missionário. Maravilha. Ou seja, como foi dito aqui, às vezes tem alguém dentro da sua casa, da sua família, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, alguém perto de você que precisa ouvir falar desse Deus, que precisa ser evangelizado. E aí entra a sua parte, você é um missionário. Deus, Ele te chamou para isso. Que Deus abençoe a sua vida e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Mariane. Antes do presbítero Fábio louvar nos meninos, nós encerramos esse culto. Mariane falando sobre a janela 10x40, eu me lembrei aqui do sábado, onde nós estivemos aqui na igreja, participando da Santa Ceia do Senhor. Uma palavra bem rápida sobre o que era a ceia, a ministração da ceia do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, de uma forma muito restrita. Isso me remeteu à necessidade de um campo missionário onde a perseguição ela é ferrenha. É um tempo como esse, só que de um impacto ainda maior, onde não existe a liberdade de expressão. Foi uma bênção no sábado aqui com os irmãos, revemos alguns irmãos, porém não tivemos aquele calor da igreja, não tivemos louvores, não tivemos os instrumentistas. E em muitos lugares onde a perseguição do islamismo é dessa forma que é celebrada a ceia do Senhor. Uma breve palavra, rapidamente a ministração da ceia, participam do corpo e do sangue e cada um para as suas casas. Para que não alerte ao governo ou até mesmo a religião que predomina naquele lugar. Seja um missionário. Creia na necessidade da alma missionária. Deus conta com você. Amém? Presbítero Fábio, louvamos o Senhor. Um
nos concedeu nessa noite. Estamos aqui bem que rapidinho, mas foi tudo muito bom. Sentimos a presença dele em nossas vidas. Creio que você também aí, onde você esteja, possa também ter sentido a presença de Deus e ter sido agraciado por essa porção da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por todos que participaram aqui, ao Jonatas, ao presbítero Fábio, a Andresa, a Germana, Davi também. Que Deus abençoe sua vida, tá, Davi? Muito zelo, muito empenho pela obra de Deus. Deus continue te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Vamos orar para nós finalizarmos esse culto? Em nome de Jesus. Pelos louvores, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja tributado ao Senhor. Continua conosco, Senhor, nos dando força, nos dando graça, nos dando coragem, sustentabilidade para permanecermos avante com Cristo Jesus. Independente da adversidade, das circunstâncias que nos cercam, nós cremos no Senhor e na força do teu poder. Nos dê um restante de semana abençoado, Pai, pelo Senhor. Nos livra do mal, cubra-nos com o teu sangue, Senhor, e permaneça conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.